Alô, galera do Caminho do Segundo Ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Olha só, pessoal, encaminhando então esse bloco de assuntos nosso, né, que nós chamamos de a dinâmica atmosférica, desculpem, a diversidade climática e impactos associados, nós estamos chegando na nossa terceira aula. Na primeira aula, resgatando muito rapidamente, nós falamos das camadas da atmosfera, a diferença entre clima e tempo, e trabalhamos com os elementos do clima, ou seja, os elementos constituintes de um tipo climático, não é? Na segunda aula, nós fizemos a leitura e interpretação de climogramas, um gráfico que trabalha explicitamente com dois elementos do clima, as precipitações e a temperatura, e analisamos 8 fatores do clima. O que são os fatores do clima? São aquelas características de um dado espaço geográfico que interferem no comportamento dos elementos do clima. Para a aula de hoje, nós vamos fazer uma síntese das duas outras aulas, trabalhando com exemplos concretos. Nós vamos analisar os climas no Brasil a partir da combinação dos fatores do clima e das repercussões disso, evidentemente, nos tipos climáticos, na combinação dos elementos que definem os tipos climáticos do Brasil. A última aula desse bloco, na próxima semana, será sobre esse último tema aqui, impactos associados. Aqui está onde aqui fala do El Niño, aqui, principais anomalias atmosféricas, não é? El Niño, Laninha, buraco na camada de ozônio e aquecimento global. São exatamente esses três que nós vamos trabalhar na próxima e última aula. Beleza, beleza? Então, é essa dinâmica, uma aula de 30 minutos, uma aula bem densa e importante hoje para a sua vida como cidadão, para a sua futura vida profissional como militar do Exército Brasileiro, não é? Que vai trabalhar nesse território e precisa conhecer as características do território brasileiro, inclusive climáticas das diferentes regiões, né? Como que isso impacta na organização da vida, e para você, fundamentalmente agora, de forma operacional, como um preparatório para o concurso que você vai enfrentar. Esse assunto cai e cai com frequência, como eu já falei anteriormente, e muito associado a exemplos concretos como os que nós vamos trabalhar. Aqui você tem a orientação de estudos, né? Livro 2, capítulo 16, também suplemento de revisão, tema 14. Essas noções básicas nós já vimos, eu vou passar muito rapidamente, foi o que eu acabei de falar aqui agora, né? Clima-tempo, climatologia, que estuda o clima, meteorologia, estuda a dinâmica atmosférica, o tempo, camadas da atmosfera, com destaque à troposfera, que é onde acontecem os eventos atmosféricos, meteorológicos, e também onde se dá a vida pela maior concentração de gases, notadamente oxigênio. Tratamos dos elementos do clima e tratamos dos fatores do clima, fazendo isso também com a interpretação de climogramas. Aqui você tem os principais tipos climáticos globais, não é? As 3 zonas climáticas, a zona intertropical, tórrida ou simplesmente tropical, que é margeada pelo Trópico de Câncer ao norte, pelo Trópico de Capricórnio ao sul, a 23 graus 57 minutos aproximadamente de latitude, as zonas temperadas e as zonas polares. Nesse pequeno mapa aqui, ou então melhor, aqui em cima, você pode perceber que o Brasil está predominantemente na faixa intertropical, entre os trópicos, beleza? Mas tem uma parte do nosso território, a porção extremo sul, os estados do sul, não pega completamente o Paraná não, e pega um pedacinho de São Paulo, então não é uma divisão política não, é uma divisão fisiográfica aqui, não é? Abaixo do Trópico de Capricórnio você tem a faixa temperada, no nosso caso vai ser demarcadamente o nosso clima subtropical, abaixo do trópico, não é? Como vocês podem ver aqui, tá de azulzinho, né? Subtropical, abaixo do trópico. Tem características da tropicalidade. Qual é a principal característica do clima tropical? 2 estações bem definidas, uma mais úmida, uma mais seca. Aqui, esses tipos de clima são adaptados da principal classificação que há
que é a classificação de Köppen, aparece com 2 P's normalmente, né? Aqui você tem o clima equatorial, claro, muito vinculado à faixa de maior luminosidade média do planeta. O clima mediterrâneo, aí é fácil, porque é no mar Mediterrâneo, mas não é só no mar Mediterrâneo. Você vai ter clima mediterrâneo aqui, mas vai ter também clima mediterrâneo em outras porções, como por exemplo na faixa oeste dos Estados Unidos, no sul do Chile, no sul da África, cadeia do Atlas, e mesmo na Austrália. Clima temperado típico, né? Que na Europa vai aparecer, também na China. Subtropical já falei. Aparece que como clima frio, bem abrangente isso, né? Vai pegar Canadá e boa parte da Sibéria russa. Os climas desérticos, polares, semiáridos, com destaque ao nosso semiárido aqui, não é? Densamente ocupado para um padrão semiárido, e o frio de montanha nas regiões mais altas do planeta, com destaque ao Himalaia, aos grandes lagos da África, a cadeia dos Andes e as rochosas aqui no hemisfério norte. Beleza, beleza? Do ponto de vista do Brasil, que é o nosso foco hoje, você tem, como eu falei, o predomínio da tropicalidade. Então você tem o clima equatorial ou tropical sempre úmido, não é? Tem o clima tropical típico, com 2 estações bem demarcadas. Aqui no centro do Brasil, nós moramos aqui em Brasília, sabemos disso com muita precisão, né? O inverno, como que nós estamos vivendo agora? Seco. É redundante falar que o inverno é frio, porque o inverno vai ter menor luminosidade que o verão. Então, exceto para as áreas equatoriais, que você tem pequena variação de luminosidade ao longo do ano, se você se distancia um pouco das áreas equatoriais, o inverno sempre vai ser mais frio que o verão, porque recebe menos luminosidade. No nosso caso, o inverno é frio, mas é seco. Lembra que frio é temperatura, seco é umidade, são 2 elementos diferentes, né? O nosso verão é mais quente, óbvio, é redundante falar que verão é quente, porém é úmido, né? Porém é úmido. Então aqui você tem o tropical continental, o tropical típico, tropical atlântico ou simplesmente tropical úmido, tropical de altitude, que as temperaturas caem um pouco em função da altitude, olha o fator climático interferindo nos elementos, e tropical semiárido, a diminuição da pluviosidade ou da precipitação, né, uma forma de precipitação, vai ser o elemento vai ser o fator decisivo, desculpem, a diminuição da precipitação é o elemento que demarca essa peculiaridade do clima tropical, tropical semiárido, com índices de precipitação inferiores a 800 milímetros. E como eu já falei, percebam só, você tem notadamente nos 3 estados do sul do Brasil um clima na faixa temperada do globo, que é o clima subtropical. Não dá para falar de clima do Brasil sem tratar das 5 massas de ar que atuam no nosso território. Eu julgo que esse seja um momento importantíssimo da aula. Nós temos 5 massas de ar atuantes. Gente, isso daqui é uma síntese. Imagine só que as massas de ar é uma dinâmica atmosférica, são sistemas atmosféricos, né? Então, você colocar isso em 2 imagens é muito difícil. Aqui houve a separação da atuação delas no verão e no inverno, ainda assim como síntese. Então a gente precisa entender que a dinâmica é muito mais complexa do que está posto aqui. Mas vamos lá. As massas de ar que atuam no nosso território são 5. A massa de ar leva consigo as características do seu local de origem. Então, se nasce num lugar quente, é uma massa quente. Se nasce num lugar úmido, é uma massa úmida. Essa é a lógica, não é? Das massas de ar que nós temos, 2 são menos importantes, porque atuam numa pequena porção do nosso território, não é?
Quais são as duas menos importantes? A equatorial atlântica, como vocês estão vendo aqui, durante o inverno ela atua na faixa atlântica, mais voltada para os estados do Pará, do Maranhão, do Pará e do Amapá. Durante o verão, ela leva alguma umidade para toda a costa nordestina, não é? O detalhe é o seguinte: ela é uma massa quente que sopra numa costa quente, então gera pequena atividade atmosférica, tá bem? Pequena instabilidade atmosférica e poucas chuvas. Essa região aqui é uma região, essa região que eu estou passando o mouse, é uma região com ventos, porém com pequena pluviosidade. O que significa que é uma região propensa à formação de dunas. Quem já viajou por essa região sabe o que eu estou falando. Ceará, Maranhão, Marajó, Rio Grande do Norte, toda essa região tem a formação de dunas. Entre aspas, fazendas de sal marinho. O Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal marinho do Brasil, porque tem vento, tem evaporação e com pouca precipitação, então fazendas naturais de sal marinho. E se tem vento e não tem muita precipitação, é um lugar muito adequado para a exploração de energia eólica. Tudo isso de alguma forma associado aos ventos trazidos pela equatorial atlântica. De qualquer forma, pela dimensão do território que ela atua, ela é menos importante do que as demais. Outra massa que também tem uma ação menos importante é a tropical continental. É a única massa seca. Aqui você tem tropical quente, continental seca. Ela é a única massa seca. Nasce no charco argentino, paraguaio, e durante o verão ela sopra para os estados, para o oeste dos estados do sul do Brasil, como vocês estão vendo aqui. A ação dela no inverno é praticamente descartável. O tanto é que nesse esquema ela não aparece aqui, não é? Pois bem, vamos falar das três mais importantes então. Para o centro do território brasileiro, certamente a mais importante é a massa equatorial continental. Se é equatorial, é quente. Se é continental, aí você vai dizer é seca. Poderia ser, né? Só que ela nasce no coração amazônico, na área de convergência dos ventos alísios, na chamada zona de convergência intertropical. Então, apesar de ser continental, ela é úmida. Repito, a única massa seca do nosso território é a tropical continental. Todas as outras ou nascem no oceano ou nascem nessa região amazônica, que é a equatorial continental. A equatorial continental, durante o verão, atraído por temperaturas mais altas, ela se expande para o centro do Brasil. Percebam só vocês que chega até o limite do trópico, aqui embaixo, não é? É ela que traz a umidade para o centro do território brasileiro. Você que é aqui de Brasília sabe disso. A partir de novembro, dezembro, janeiro, passar férias aqui em Brasília, porque todo dia chove, não é? E que chuva é essa? É a chuva convectiva empurrada, nascida na região amazônica e empurrada para o centro do território. Essa chuva que se desloca, essa massa de água que se desloca, conduzida por esse sistema atmosférico, tem sido muito tratado como rios voadores, porque é uma água que se desloca por cima, pela troposfera, né? Aqui os Andes, o levantamento dos Andes, impede que ela se desloque para o Pacífico e ela acaba aprisionada no território brasileiro de forma muito positiva, trazendo umidade para o centro do território durante o verão. Beleza? Então a expansão da massa equatorial continental é fundamental. Percebam vocês que é ela que traz a umidade para o sertão nordestino. Ainda assim, em pequena porção, né? Então, quando é que chove no sertão nordestino? Quando chove é no final do ano, início do ano, ou seja, de novembro até abril. É quando os ventos da equatorial continental chegam por aqui. O restante do ano não vai chover. Como vocês podem ver, durante o inverno, a massa equatorial continental ela vai para o hemisfério norte, atraída pelas altas temperaturas do verão no hemisfério norte, e aqui no hemisfério sul ela se restringe à região amazônica.
beleza? Outra massa muito importante é a tropical atlântica. Se a tropical é quente, se a atlântica é úmida, ela sopra o ano todo para o litoral brasileiro, como vocês podem ver, chegando inclusive Pernambuco, Paraíba e também no sul do Brasil. Então toda a faixa atlântica leste, né, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, recebe esses ventos úmidos da tropical atlântica. Quem já morou numa cidade litorânea sabe o que eu estou falando. Tem sempre a possibilidade de chuva, está sempre muito úmido. Você dá uma caminhadinha, já está suando. Tem sempre muita umidade no ar. Basta uma corrente convectiva para que essa umidade se transforme em chuva, não é? Durante o verão, quando os ventos úmidos da tropical atlântica encontram com os ventos úmidos da equatorial continental, formam uma zona de forte instabilidade atmosférica chamada zona de convergência do Atlântico Sul. Ventos úmidos do sul se encontram com ventos úmidos do norte, formando um corredor central no Brasil. Esse corredor é a zona de convergência do Atlântico Sul. É bem importante. Então você tem a zona de convergência intertropical, a faixa equatorial para onde convergem os alísios e que trazem umidade o ano todo, e a zona de convergência do Atlântico Sul, formado pela conjunção dos ventos da equatorial continental com a tropical atlântica. A última massa, também muito importante, é a massa polar atlântica. Ela nasce lá na Patagônia Argentina. Então, se é polar, é fria. Se é atlântica, é úmida. Preste atenção nisso, porque ela é úmida na sua nascença. Mas ao longo do percurso dela no Brasil, alguns braços dela podem perder umidade. Eu vou explicar isso. Apesar de aparecer aqui apenas no inverno, é que a atuação dela é mais evidente no inverno. Por quê? No inverno no hemisfério sul, você não encontra obstáculos térmicos lá embaixo. A Argentina está muito fria, o Uruguai está muito frio, então ela vai subindo sem esses obstáculos térmicos. Ela vai encontrar temperaturas mais altas exatamente à medida que chega nas porções mais próximas dos trópicos. Ela também atua no verão, professor? Também atua. Braços da polar atlântica sobem durante o verão na costa brasileira, provocando as chuvas frontais, ou seja, ventos polares que encontram com a tropical atlântica. Então você tem aqui a tropical atlântica quente e úmida e o vento polar que vem lá de baixo com umidade. Gente, duas massas úmidas de temperaturas tão diferentes, quando elas se encontram, você tem, por conta da variação de temperatura, intensa circulação atmosférica com ventos e principalmente forte precipitação. Tenho certeza que já morou em Salvador, no Rio de Janeiro, em outras capitais aqui litorâneas, já viveu esse cenário de estar no verão e está chegando uma frente fria. Chegou uma frente fria, você vai passar 3, 4 dias. Eu já passei carnaval, eu sou de Salvador, né? Passei carnaval em Salvador, 3, 4 dias de carnaval, chuva caindo todo dia e tal, por conta da chegada de uma frente polar atlântica. A ação dela é mais comum no inverno, pelo motivo que eu já falei. Percebam vocês que a polar atlântica tem 3 braços bem definidos. O primeiro que atinge a região sul do Brasil. Como é uma massa polar, quando chega na região sul, que é a nossa região mais fria, especialmente no inverno, a gente está vendo isso aqui agora, está acontecendo no Brasil, no noticiário, vai acontecer essa semana de novo. Uma massa polar está chegando no território brasileiro. Vai fazer as temperaturas do sul do Brasil despencarem, caem bruscamente, não é? O braço da polar atlântica que consegue passar pelas serras, Serra Catarinense, Serra Gaúcha, e adentrar o território brasileiro, passando aqui inclusive no DF, ela já vem sem umidade. Vem o vento frio, mas não tem umidade. Como no centro do Brasil no inverno também não tem a umidade da equatorial continental, nosso inverno é seco, vocês sabem disso, esse vento polar faz cair as temperaturas, inclusive chegando no sul amazônico. Esse braço da polar atlântica, quando toca aqui Rondônia, Acre, Amazonas, ele é chamado de friagem. É uma queda brusca da temperatura, pode chegar abaixo de 10 graus numa área de baixa latitude de clima equatorial. Imagine só como que isso causa transtornos respiratórios e por aí vai, não é?
Mas esse braço, então, repito, quando ela entra no território, ela já não traz mais umidade, ela já perdeu a umidade lá embaixo, mas faz cair as temperaturas, é o que nós vivemos aqui, estamos vivendo por agora, por esse período aqui em Brasília, não é? E o terceiro braço, diria que é difícil dizer que é o mais importante, porque para cada região tem a sua importância, né? Mas é um braço muito importante, né? Ele sai margeando o litoral brasileiro e produzindo chuvas frontais. Aquilo que eu falei, é o encontro da Polar Atlântica com a Tropical Atlântica. Desse encontro você tem chuvas torrenciais. Então, a dinâmica desses sistemas atmosféricos ou massas de ar, como nós estamos habituados a falar, é ela que vai definir o padrão climático das diferentes regiões do Brasil. Então, nós vamos passar muito rapidamente aqui por algumas regiões do Brasil, por algumas cidades, na verdade, identificando algumas características a partir do climograma, né? Aqui embaixo eu botei um mapinha das massas de ar, o tipo climático. Aqui você tem a localização geográfica e cá embaixo o climograma. Aqui a cidade de Oriximiná, importante por conta da exploração da bauxita, né? Você percebe que está no coração amazônico, né? Entre Manaus e Belém. Baixíssima latitude, praticamente o Equador está passando aqui em cima, ó. Está próximo do Equador, não é? E aí você tem quase que nenhuma amplitude térmica anual. Temperatura é praticamente a mesma. A média de temperatura mensal é praticamente a mesma. A umidade oscila, mas oscila alta. Então você não tem um mês seco. Você tem áreas, período mais úmido e menos úmido, mas não tem um mês seco aqui. Porque mesmo aqui em outubro, setembro e outubro, você tem acima de 50 milímetros de umidade, não é? Percebam vocês que aqui eu já estou no hemisfério norte. O Brasil tem uma pequena porção, cerca de 5% do território, que está lá em cima no hemisfério norte. Aqui é a capital de Roraima, Boa Vista. Mais uma vez, a baixa latitude faz com que você tenha uma amplitude térmica bastante pequena. E no que é inverno para o hemisfério sul, que é o meio do ano, é verão para o hemisfério norte. Essa maior concentração da umidade aqui está ligada à expansão da equatorial continental, que durante o nosso verão traz umidade para o centro do Brasil, mas no nosso inverno, que é verão para o hemisfério norte, ela se expande para o norte, levando umidade aqui para Boa Vista, por exemplo. Manaus, capital amazônica, percebam vocês que todas as regiões equatoriais vão ter essa marca de uma amplitude térmica anual pequeníssima. Menos de 2, 3, no máximo 5 graus de variação entre o mês mais quente e o mês mais frio. Essa é uma perspectiva de você analisar muito rapidamente, descobrir muito rapidamente que está falando de uma área intertropical. Da mesma forma, não tem estação seca, a umidade é constante, ainda que você tenha maior concentração em determinados períodos do ano em função da ação da massa equatorial continental. Outra capital de baixa latitude, o mesmo padrão que se encontra nas anteriores. A marca da temperatura, ela é definidora desse fator do clima. Qual é o fator do clima que define essa pequena amplitude térmica anual? O fator latitude. A localização dessa cidade na baixa latitude, baixíssima latitude, muito próximo do Equador, vai fazer com que você tenha pequeníssima variação térmica ao longo do ano. Uma outra cidade é que, é Nordeste já, é verdade, já é Nordeste, mas é um Nordeste muito parecidinho com a região norte, com a Amazônia, né? A capital do Maranhão, São Luís. Percebam vocês que ainda não há uma variação térmica significativa, mas aqui a maior aproximação já do semiárido já é possível perceber. Olha como fica demarcado uma estação seca, final do inverno e durante toda a nossa primavera, você vai ter uma estação seca, né? Praticamente sem chuva ou com muito pouca chuva. E as chuvas concentradas nos meses de outono
e verão, verão e outono, a bem da verdade. Verão e outono, não é? Inverno e primavera secos. Por quê, professor? Durante o verão e outono você tem expansão da equatorial atlântica e a equatorial continental, levando umidade para essa região. Ao passo que nos meses de inverno e primavera, a retração dessas massas diminui a umidade média. Fui mais para a ponta, localiza o mapa do Brasil aqui. Aqui eu cheguei na margem leste, Atlântico Leste, não é? Percebo que já é um outro tipo climático, o tropical atlântico. A variação de latitude, ainda que muito pequena, já nos faz perceber uma oscilação na linha da temperatura. Ainda muito pequena, porque a latitude continua baixa, mas já é possível perceber essa oscilação. E as precipitações de Natal, especialmente, estão definitivamente ligadas a essa massa aqui, a massa equatorial atlântica. Como eu falei, ela atua fundamentalmente sobre o território, essa banda do território norte e nordeste, né? Mas principalmente na faixa litorânea. Descemos um pouco mais e estamos aqui, apesar de ter duas marcações, eu estou aqui nesse ponto, que é Petrolina, no sertão brasileiro, apesar de ser banhada pelo Rio São Francisco. Petrolina e Juazeiro formam uma RID, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, Juazeiro na Bahia, Petrolina em Pernambuco. Elas ganharam notabilidade por conta, especialmente recente, não é? Ganharam notabilidade por conta da expansão da fruticultura irrigada, especialmente para o mercado exterior, né? Manga, melancia, uva e melão são os principais produtos. E aqui você tem um tipo climático, perceba, mais uma vez, a latitude está aumentando, eu já consigo perceber aqui uma estação mais fria e uma estação mais quente. Ainda é muito pequena a variação, né? Você tem 4 graus Celsius de variação. A amplitude térmica anual é pequena, mas já é perceptível, diferente lá do mundo equatorial, que quase que a gente não percebe isso. A principal característica aqui da semiaridez, como eu já falei anteriormente, é a baixa precipitação. Percebam vocês que o climograma, inclusive, mudou. Os outros climogramas da faixa equatorial era de 100 em 100 milímetros a variação. Esse daqui, para que eu consiga enxergar a chuva, o climograma mudou a escala. A variação é de 50 em 50. E aí você vê com muita precisão as chuvas concentradas de novembro a abril. Ou seja, verão praticamente, né? E outono. Principalmente os meses do verão. É a umidade que chega, esse braço aqui, ó. A umidade que chega é empurrada, a umidade atlântica, amazônica, que consegue chegar no sertão nordestino quando há expansão da massa equatorial continental. O centro do ano, o meio do ano, o nosso inverno, no semiárido é seco. No semiárido é seco. Então, essa é a chuva que tem que cair. Aliás, esse é o problema do semiárido, não é? Não é só que tem a baixa precipitação, é que a precipitação, além de ser pequena, ela é concentrada. Porque se você tivesse 800 milímetros distribuído ao longo do ano, o impacto seria menor. Mas você tem de 800 milímetros a menos concentrados. Então, se nesses meses aqui, de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, não chove, por exemplo, nos anos do El Niño, que a gente vai ver na próxima aula, nesses meses não há chuva. Um abraço. São as secas mais perversas. Por quê? No meio do ano eu já sei que não vai chover. Aqui tem que cair a chuva para abastecer os açudes, os reservatórios e fazer com que a população consiga sobreviver, também as atividades agrícolas consigam sobreviver nos meses secos do meio do ano. Se essa chuva do verão não cai, um abraço. Desci bastante, né? Cheguei lá a São Paulo, eu já estou ainda falando de um clima
tropical atlântico, mas percebe que São Paulo, apesar de ser atlântico, ele margeia com esse tropical de altitude. Ele está acima da Serra do Mar, não é? E a maior altitude vai fazer com que as temperaturas no inverno, em média, caiam bastante. Percebam vocês que aqui eu já tenho uma amplitude térmica bem demarcada. Quando eu vejo essa linha, eu já falei isso na aula passada, essa linha assim, eu posso procurar. A parte mais baixa é inverno, a parte mais alta é verão. Pronto, porque aqui tem a ver com luminosidade e temperatura, não é? Então, se o verão está no início e final de ano, é porque é hemisfério sul. Se porventura essa barriga aqui fosse cá em cima, seria hemisfério norte. Como a estação mais fria está no meio do ano, só pode ser hemisfério sul, não é? Aqui a situação de São Paulo, você percebe que tem chuva o ano todo, mas é aquela umidade lá da Amazônia. A chuva está mais concentrada exatamente quando há a expansão da equatorial continental. Vocês devem estar acompanhando agora os riscos de crise hídrica, de abastecimento do chamado sistema Cantareira, que fornece água para São Paulo, né? A preocupação é essa, que no meio do ano não vai ter água suficiente para encher os reservatórios. Então a expectativa é que essa chuva de final e início de ano venha forte para encher os reservatórios, porque se não encher aqui, a pressão demográfica sobre o recurso hídrico é muito grande e essas chuvas dispersas, pequenas, do meio do ano não vão ser suficientes, não é? Uma outra cidade na faixa litorânea, percebam vocês que apesar de estar relativamente próximo de São Paulo, muda o desenho das precipitações e também da amplitude térmica, né? As temperaturas mínimas não são tão baixas como São Paulo, por conta de São Paulo aqui contando com a altitude, o fator climático altitude, e Espírito Santo contando muito com o fator climático maritimidade. Percebam só, deixa eu voltar aqui, olha o caso de São Paulo, as mínimas aqui chegam a abaixo de 16, né, cerca de 16 graus, o mês mais frio. No Espírito Santo, o mês mais frio, não sei se toca no 20, não toca no 20. Apesar de estarem muito próximos, né, do ponto de vista latitudinal, inclusive. Então aqui os fatores são outros. No caso de São Paulo, o fator é a altitude. No caso do Espírito Santo, o fator que interfere é a maritimidade. Opa! Linda cidade de Salvador, não é? Minha cidade. Aqui você tem, mais uma vez, olha só, o fator maritimidade e a baixa latitude vão fazer com que a amplitude térmica anual seja pequena. Mais uma vez, ficamos próximos das baixas latitudes, né? O que é que merece muita atenção em Salvador? Você percebe que a umidade constante junto ao mar, assim como no Espírito Santo, vai fazer com que você tenha todo o ano com chuva. Tem chuva o ano todo. Essa ideia de que Salvador é só praia e tal, não é verdade. Todo ano tem risco, porque tem sempre umidade no ar. Agora você percebe muito claramente uma concentração da umidade aqui entre abril, maio, junho e julho, ou seja, nos meses de outono e inverno. E isso se dá por conta desse braço da Polar Atlântica, que durante o inverno consegue chegar aqui na costa brasileira em porções mais ao norte, chegando a Salvador inclusive, aumentando a precipitação média. Vamos fechar, galera. Oi, Campo Grande, mesmo tipo climático nosso. Aqui você tem Brasília e Campo Grande, não é? Observe só aqui, olha a barriguinha, hemisfério sul, inverno no meio do ano, invernos mais secos, verões mais úmidos. Qual é o fator decisivo aqui? O fator decisivo é a massa de ar, a ação da equatorial continental. Cuiabá, apesar de estar numa latitude mais baixa, mais próximo do Equador, você percebe de forma muito demarcada o inverno bem seco, parece muito com Brasília, né? Inverno bem seco, verões bem úmidos, né? E finalizando os dois últimos lá do sul, Porto Alegre, olha a variação, toda vez que você vir
curvas de temperatura, com temperaturas médias de inverno chegando a 12 graus, pode cravar que vai ser no clima subtropical. Outra marca do clima subtropical, porque o nosso subtropical é chamado subtropical úmido. Então você vê que tem uma precipitação constante ao longo do ano. O tipo de chuva muda, não é? No verão você tem chuvas frontais e aqui no meio do ano chamada chuva de gripe, né? A chuva convectiva está sempre chovendo e com muito frio, né? E aqui a última cidade, em homenagem à professora Cláudia, que é de lá, de Uruguaiana, bem ao sul do Brasil, como vocês podem ver aqui, né? E aí também uma ampla variação térmica, uma grande amplitude térmica anual, com oscilações do mês mais frio de 12 graus, o mês mais quente mais de 24, ou seja, mais de 12 graus de variação térmica entre os meses, o mês mais quente e o mês mais frio, e uma precipitação também constante. É isso aí, galera. Bacana ter tido essa conversa com vocês. Passeamos pelos tipos climáticos brasileiros, fazendo análise pontual de algumas importantes cidades com leitura do climograma. Na próxima aula da próxima semana, nós vamos então enfrentar o último desafio dessa temática dinâmica atmosférica, que é pensar em, entre aspas, anomalias climáticas. Beleza? Beijo vocês. Tchau, tchau, tchau.